Então vamos falar aqui de forma breve no recurso aqui que nós vamos ter nas cômodas e criados, tá? Se você observar comigo aqui, ó, nós vamos ter o módulo aqui de criado de gavetas. Você consegue fazer a alteração aqui da quantidade de gavetas. Ó, vou acessar ele aqui, ó. Ele tem um vão. Na verdade, ele é um módulo conjugado também. Ele tem um vão. E para você fazer a troca de gavetas, você vai acessar aqui, ó, a frente. Eu tenho a quantidade de frentes. Então, por exemplo, eu quero com duas gavetas, apliquei com duas gavetas ali. Na bandeja padrão, na parte aqui de etiquetas, eu vou ter a opção de ocultar as portas. Então, basta que eu oculte a porta, selecione o corpo da minha gaveta aqui e faça mais uma alteração aqui, ó. Basicamente, é isso que eu vou precisar para ter a quantidade ali de gavetas alterada, tá? Então, esse rodapé aqui, ó, vai seguir o definido na caixa. Ele está com 6 aqui. Caso você queira aumentar, por exemplo, para 10, faz a alteração e as portas vão se autoajustar. Elas estão aqui de forma interna, tá? Nesse caso de criado gavetas, ele vai ficar dessa forma. E caso você queira usar o criado com as portas externas, você tem também a opção de usar as portas externas, tá? Então você consegue fazer o uso delas externas, trabalhando ali, ó, nesse ajuste de profundidade. Ele está com 20. Se eu zerar ele aqui, ó, ele vai ficar para cá e agora eu consigo colocar, tá como folga aqui, ó, eu consigo usar de forma negativa para fazer o recobrimento. Então, por exemplo, se eu vir colocando 12, na verdade, não seria negativo, né? Eu vir colocando 12 aqui, ó, ele vai fazer o recobrimento agora, apliquei, e aí aquilo que era interno passou a ser externo, tá? Então você poderia fazer assim e usar com tamponamento. Lembrando que na parte da gaveta também, ó, clicando sobre a gaveta, nós vamos ter aqui o ajuste da posição da profundidade. Como agora eu não vou ter mais a porta interna, eu posso zerar aqui e a minha gaveta vai ficar alinhada aqui na parte da frente com todas as configurações da gaveta que nós temos possíveis aqui, ó. Nesse caso já se autoajustando. Mas eu tenho aqui, ó, folga mínima da base, altura máxima da gaveta, desconto da contrafrente do contrafundo, que seria esse desconto aqui, a folga entre as frentes, que seria essa folga aqui, ó. Nesse caso está zerado, mas como eu tenho a folga mínima na base e no topo, então ele vai fazer esses ajustes, ó. Eu tenho as espessuras aqui, ó, quantidade de gavetas, profundidade máxima, o tipo de fundo, ó que bacana. Nós temos fundo de gaveta rasgado, ó, vou aplicando aqui para você ir dando uma olhada. Esse fundo rasgado aqui, ó, vou colocar no raio-x, tá vendo? Fundo rasgado seria dessa forma. Nós temos a opção rebaixado, mais ou menos aquilo que eu mostrei nas caixas retas, tá? Temos a opção laterais rasgadas, que é a que eu mais utilizo aqui na minha região. E temos a opção também das laterais rebaixadas aqui, ó. E também a opção aqui de reforçado, que seria a mesma chapa do corpo, né? Fazer aquele fundo de 15. Isso aí é uma opção também. No meu caso, os laterais rasgadas, você pode escolher também o tipo de trilho. Se vai ser telescópio, corrediça oculta, que seria invisível, ou se vai utilizar o trilho light, tá? No meu caso, está telescópio, mas você pode ajustar. Vou dar um aplicar aqui. E como esse bloco de gaveta avulsa aqui, ó, ele já está com alto ajuste nos vãos, então no caso aqui ele está fazendo um vão total na altura e na largura, tá? Nós vamos ver ele trabalhando diferente aqui, ó, em alguns outros blocos, por exemplo. Ó, vou sair aqui, ó, vou ajustar apenas o rodapé, né, para não ficar tão grosseiro aqui. E aqui, ó, nós já vemos uma outra realidade. A caixa reta, ela é a mesma, tá? A porta interna também é a mesma. As gavetas também são as mesmas. Só a configuração que muda. No caso agora da caixa, se você observar, eu deixei aqui, ó, a divisória removida, deixei a prateleira exibindo, tem uma prateleira só, e se eu clicar nessa prateleira, ó, selecionei a prateleira. Agora eu tenho vãos diferentes, e o meu primeiro vão é exatamente esse vão inferior aqui, ó. Então eu deixei um vão inferior de 15 e eu tenho aqui, ó, a minha frente na parte de cima aqui, ó, já se autoajustando, não no tamanho total da largura, tá vendo? Eu coloquei em não, então ela não vai pegar todo o espaço aqui do vão. Ela vai pegar apenas o vão superior, a depender da posição que eu deixe ela. Então, se eu arrastar ela, por exemplo, para o vão de baixo, ela vai assumir o tamanho do vão de baixo. Se eu arrastar ela para o vão de cima, ela vai assumir o tamanho do vão de cima, tá? Então, isso é um bloco muito inteligente, que deu bastante trabalho para elaborar. E aqui ele está respeitando o recuo aqui, ó, em relação aqui
o fundo, né, na profundidade aqui, ó. Então, tudo isso de forma rápida. Então, o mesmo bloco praticamente vai fazendo todas essas variantes. Aqui, praticamente, eu só inverti o vão que eu inseri o interno, deixei aqui a parte de cima vão e a parte de baixo para as gavetas. E aqui eu só inseri as portas e inseri um coxinha aqui também para conseguir fazer a abertura sem a necessidade do puxador. Mas esses são os recursos. Basicamente, é o mesmo bloco de caixa, aquele bloco único da caixa reta, com todas essas variantes aqui, utilizando apenas porta autoajuste, gavetas e prateleiras, beleza? Esses são os recursos da cômoda.